Sean todos muy bienvenidos a este primer Boa encuentro noite a todos, sejam bem-vindos a esse primeiro encontro realizado no espaço do Fellow. Eu sou o Dr. Nicolás Zaderenko e coordeno o espaço do Fellow, do ProEducar Solace. A ideia aqui é interagir com todos os Fellows da América Latina e que tenham um espaço para compartilhar seus casos, tanto através da plataforma ProEducar, como nessas reuniões que começamos a fazer a partir de hoje. Esta é uma ideia que surgiu há algum tempo e graças ao Dr. Lúcio Padilla, que é o diretor do grupo Latam BIF, nos pareceu interessante organizar essas reuniões, que sejam reuniões totalmente relaxadas para discutir casos ao vivo entre todos. A ideia é que todos interajam. Eu sei que seremos, ou provavelmente sejamos muitos, e não podemos ceder a palavra a todos, mas a ideia é que, através de perguntas interativas que faremos no transcurso do caso, possamos ir escutando as opiniões e os comentários dos especialistas. Hoje nos acompanha o Dr. Inácio Sigalini, com quem trabalho no espaço do Fellow, o Dr. Abud, coordenador do registro Latam BIF. Temos dois convidados de luxo, dois especialistas em intervencionismo e, sobretudo, intervenções complexas, que são o Dr. Evandro Martins e o Dr. Carlos Campos, do Brasil. Além de sua grande experiência, eles são amigos da casa também. Quero ceder a palavra a Lúcio para que ele faça seus comentários e gostaria de agradecer novamente a Evandro e a Carlos por sua participação. Muito obrigado. Um comentário que estava me esquecendo: este encontro será transmitido através das redes da Latam BIF, da Solace e da Wonder, e terá tradução simultânea a português e a inglês. Obrigado, Nicolás. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos os participantes, a mais de 453 pessoas conectadas. Estamos tentando buscar um espaço para os fellows, para os cardiologistas intervencionistas de todo o mundo que queiram participar desses encontros. Trata-se de uma iniciativa do Nicolás Zaderenko, apoiada pela Solace, e neste caso também pelo Clube Latam BIF de bifurcações coronarianas. A ideia é transmitir e ter a possibilidade de transmitir isso ao mundo através de uma plataforma muito importante, que é o Wonder Medical, e queremos fazer isso de forma mensal ou bimensal, com distintos tópicos, neste caso, bifurcação coronariana, onde transmitiremos distintos tópicos, neste caso, bifurcação, e vamos tentar avaliar como tratar e analisar uma bifurcação com calcificação severa. Vamos apresentar um paciente, como podem ver aqui, homem de 65 anos, hipertenso, dislipidêmico, com angioplastia prévia na artéria coronariana direita, que atualmente apresenta angina com isquemia severa, com tratamento médico completo, laboratório sem. Então, esta é uma angiografia onde nós apresentamos a coronária esquerda com uma lesão calcificada na artéria descendente anterior, com comprometimento do ramo diagonal. Podemos parar aqui e avaliar. Vemos essa doença difusa calcificada em um paciente que apresenta angina e isquemia no território anterior. Esta é a primeira projeção antero-posterior cranial. Esta é outra projeção, é uma cranial esquerda. Vou tentar
frear aqui para que vocês possam analisar isso. Essa é a descendente anterior, que vemos como algo moderado e também um ramo diagonal importante. E eu deixo em movimento para podermos visualizar também o cálcio que apresenta essa artéria e como quadro clínico esse paciente apresenta angina e isquemia anterior. Eu gostaria então de interagir para ver o que Evandro e Carlos opinam desse caso. Esse paciente já apresenta uma angioplastia prévia. A primeira pergunta, Inácio, bem, um pouco como dizia Lúcio, a ideia é que sejamos interativos, vocês vão poder intervir a partir da plataforma. Vocês viram o que o Lúcio mostrou? Qual seria a classificação de Medina nesse caso? Temos aí as 7 opções possíveis. Não sei se Evandro ou Carlos querem comentar um pouco o que estão avaliando. Muito interessante o caso, Lúcio. Parabéns aí pela apresentação inicial. O que me chama a atenção é que é uma lesão bastante calcificada, a gente consegue ver cálcio dos dois lados do vaso, mas predominantemente mais do lado do nosso lado esquerdo aqui da tela, e aparentemente um segmento, uma lesão extensa, né, que acomete um grande segmento no terço médio da descendente anterior e que envolve um diagonal de grande importância, como você salientou, um diagonal que é bifurcado, ele dá um subramo superior e inferior, mas aparentemente parece ter um ponto mais crítico nessa lesão segmentar que é extensa, mas o diagonal aparentemente não me pareceu tão grave, né? Então, eu acho que a definição, tanto com a imagem intravascular, né, da DA, para a gente entender melhor a distribuição da placa, o grau de calcificação, e talvez uma avaliação funcional do ramo lateral, do diagonal, possa ajudar no planejamento aí do tratamento dessa lesão, se realmente se necessita de uma estratégia mais complexa, com 2 stents, ou se uma estratégia mais simples, talvez provisional, possa ser empregada nesse caso. Outra coisa, obviamente, através da avaliação do grau de calcificação, que pela angiografia me parece uma calcificação severa, provavelmente a gente vai precisar de alguma estratégia de preparo da placa para que se obtenha um resultado e uma boa expansão dos stents. Interessante o voto del público. Interessante o voto do público, há uma grande porcentagem, 38%, que dizem que é Medina 111, outros dizem 110. Não sei se, Carlos, você quer compartilhar e determinar o que é Medina, embora todos aqui supostamente saibam. Lúcio, boa noite, Nico. Muito obrigado pelo convite. Uma grande alegria estar aqui com vocês, amigos, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa opinião, da nossa experiência. De fato, realmente uma descendente anterior muito calcificada, um diagonal, gostaria de reforçar esse ponto. Então, é um diagonal único, então, um diagonal de grande importância anatômica, tá? A classificação de Medina é uma classificação binária. 1 tem obstrução superior a 50%, 0 não tem obstrução superior a 50%. Então, o primeiro 1 é a parte proximal do ramo principal, o segundo 1 é a parte distal do ramo principal, e o terceiro 1 seria o ramo lateral. Tá? Então, no meu modo de ver, esse ramo diagonal ele não tem obstrução significativa no ósteo, pela angiografia. Tá? Então, pode ser que a gente tenha uma carga de placa significativa. Qual seria a Medina para ti, Carlos? Qual seria a Medina para você, Carlos? 1,0.
ramo principal proximal, ramo principal distal, e ramo lateral não tem, tá? Eu vejo que logo acima da descendente anterior tem uma placa, tá? A parte mais importante é logo após o diagonal, tá? Mas logo acima, cicla, por favor, deixe em movimento, por favor, Lúcio. Isso. Então, a minha impressão é que a lesão na descendente anterior começa exatamente acima do diagonal, é mais severa após o diagonal, e o diagonal é livre de doença significativa. Tá? Carlão, para você e para o Evandro, como esse aqui é um evento para os fellows, eu queria perguntar para vocês. Com essas duas projeções que o Lúcio fez, ou que o Lúcio mostrou, é suficiente para avaliar essa lesão, ou vocês precisariam de mais uma, ou está bem com elas? Só para a angiografia. É sempre bom, pela angiografia, é sempre bom mais de uma projeção para avaliar, né? Então, para a gente explorar a excentricidade, então é sempre importante mais de uma projeção para avaliar. Eu gosto bastante dessa primeira projeção que o Lúcio fez, é uma projeção que eu uso frequentemente na minha prática, que é uma cranial direita, bem direita e bem cranial, 20-20, 30-30. Então, é uma projeção que deixa a DA bem esticada, a gente consegue ver bem a saída dos ramos laterais, tanto os septais como diagonais, e, obviamente, essa projeção cranial esquerda também é de grande valia, que a gente consegue ver também bem o tronco da coronária esquerda, toda a descendente anterior perfilada e o diagonal, os ramos laterais diagonais, principalmente. Em geral, como o Carlos falou, a gente tem que realmente usar a mão de maior número de projeções possíveis para avaliar determinados segmentos da artéria que podem determinadas projeções, né? Então, eu fiquei bem contente com essas duas projeções, já dá para ter uma ideia muito boa do grau de calcificação, da distribuição da placa, e a gente já pode começar a pensar na nossa cabeça, iniciar uma estratégia de avaliação e, obviamente, depois de tratamento desse caso. A calcificação por angiografia tem uma limitação. A calcificação por angiografia tem uma limitação, porque nos grandes estudos do mundo não é de mais de 38% para poder determinar quando a artéria está muito calcificada. É mais simples, quando é leve ou moderada. O que lhes parece esse tipo de calcificação pela angiografia? Vocês podem comentar como é leve, moderada ou severa. É interessante ver como estão votando. A maioria acredita que é moderada. Algum de vocês poderia definir quando é moderada ou severa por angiografia? A classificação mais aceita de calcificação severa pela angiografia é quando a gente vê uma calcificação circunferencial em mais de uma projeção. Então, se a gente vê o cálcio comprometendo o vaso todo em mais de uma projeção, como nesse caso, a gente pensa em calcificação severa. Exato. Esse caso me pareceu uma calcificação severa, no mínimo moderada, mas eu acho que aparentemente, pela angiografia, parece calcificação severa. A gente consegue ver o cálcio bem antes da injeção, da opacificação da coronária, e a gente consegue ver bem a movimentação do cálcio durante as imagens dinâmicas. Então, aparentemente o cálcio está nos dois lados da artéria, mais de um lado do que do outro, mas tem nos dois lados. Eu diria que seria uma calcificação severa, e sem dúvida a imagem intravascular ela vai ajudar principalmente nos casos onde a gente tem dúvida, em casos que tem menos calcificação, e a angiografia ela tem uma sensibilidade menor, a gente pode se surpreender com a imagem intravascular dessa calcificação ser bem mais importante, exuberante,
E outro ponto são a presença de nódulos de cálcio, que podem dar muito mais trabalho do que calcificações muito extensas. Então, a imagem intravascular tem uma sensibilidade alta para a detecção de nódulos de cálcio, que precisam, muitas vezes, de um preparo de lesão, às vezes, mais exaustivo, para que a gente obtenha um resultado angiográfico satisfatório. Carlos, en esta angiografía, trataría de utilizar... Carlos, você tentaria usar imagem intravascular nessa angiografia ou você necessitaria certificar que a lesão é severa e utilizaria, por exemplo, FFR ou IFR? No meu modo de entender, Lúcio, eu acredito que utilizar a fisiologia para descendente anterior não me parece útil. Como o Evandro comentou, a utilização da avaliação funcional seria muito interessante para o ramo lateral, tendo em vista que é um ramo diagonal de grande importância anatômica, então, para a gente garantir um resultado ótimo. Com relação à imagem, eu acho um caso espetacular para uso de imagem intravascular, tá? Ambos, tanto ultrassom quanto o ACT, eles possibilitam que a gente quantifique essa calcificação de forma objetiva, tá? Então, tanto o ultrassom intravascular quanto o ACT tem scores já dedicados, publicados, validados para que a gente avalie ou que a gente consiga predizer se o stent que nós vamos implantar vai ficar hipoexpandido ou não, tá? Então, tanto o IVUS quanto o ACT tem essa vantagem. Eu, particularmente, para bifurcação, eu prefiro a OCT, porque a gente consegue, com maior facilidade, avaliar se a gente está entrando com a corda guia na parte mais proximal, na parte mais distal da bifurcação. Então, com a OCT, a gente consegue avaliar isso com mais precisão, com maior facilidade, tá? Mas acredito que o ultrassom intravascular também vai adicionar benefício em relação a tratar somente guiado por angiografia. Perfeito. Só complementando a fala do Carlos, e só um ponto rápido aqui, o OCT, né, Carlos, eu acho que o Carlos é um expert em OCT, ele tem uma vantagem, eu acho que no cálcio, para mim, que eu não uso muito OCT, eu uso mais ultrassom na minha prática, mas eu vejo como uma vantagem interessante na avaliação e no planejamento de lesões calcificadas. O OCT ele tem uma vantagem grande de a gente definir a espessura do cálcio. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade com o IVUS por questões do método, né? A gente não consegue, a gente consegue ver às vezes se o cálcio é superficial, mas até onde ele vai, às vezes é difícil a gente definir. Então, acho que o OCT ele dá um mapeamento da calcificação coronariana muito mais preciso, onde a gente consegue delimitar os contornos do cálcio, a profundidade, a espessura, obviamente, a extensão também. Isso hoje a gente tem visto que, na maioria desses algoritmos, isso é um ponto importante para a gente definir para que estratégia de preparo de lesão a gente vai escolher, qual o melhor método, e é uma forma até da gente administrar os recursos, né, e tornar a angioplastia mais eficiente, custo-efetiva. Eu concordo com esse ponto do Evandro, porque mesmo com ultrassom, às vezes é claro que o cálcio é superficial, às vezes é claro que ele é profundo, mas muitas vezes essa informação não é clara. Na OCT a gente consegue ver com muita facilidade se esse cálcio é profundo ou não, tá? A gente consegue ver muitas vezes uma capa fibrosa antes do cálcio. Às vezes a gente tem a calcificação severa, uma capa fibrosa espessa antes desse cálcio, e nesse caso, por exemplo, a terectomia rotacional, se eu tiver uma capa fibrosa espessa, eu avançar com o Oliva do rotablator, como o rotablator ele oferece um corte diferencial, ele pode muito bem não fazer a terectomia rotacional de forma adequada, porque o cálcio está atrás dessa capa fibrosa. Então, talvez um score em balloon seja mais interessante antes de se fazer a terectomia rotacional. A quantificação do cálcio pela OCT é muito mais precisa, a gente consegue ver o volume do cálcio com maior precisão. Então, concordo plenamente com todos esses pontos que o Evandro falou,
ainda mais tendo em vista sendo uma bifurcação. Eu acho que a OCT facilita muito. Mas a ultrassom intravascular, a ultrassom intracoronário também vai adicionar muito benefício. A gente consegue quantificar uma calcificação severa pelo ultrassom também. Eu acho que é uma técnica que pode ser utilizada e que auxilia muito para a precisão desse procedimento. Una pregunta, inclusive para los panelistas o para el público en general. Uma pergunta para os painelistas e para o público em geral. Nem todos dispõem desses métodos de imagem intravascular. Nós estamos na América Latina. Há outros métodos, muita gente utiliza o stent boost, ou dependendo da equipe. Vocês acreditam que isso serve, não serve, pode ser utilizado? Gostaria que o público, se tiver algum comentário, que o faça por chat ou levantem a mão. Podemos abrir o microfone também. Eu gostaria de comentar, para ir arredondando o caso, para que não seja muito longo, essa é a estratégia que eu planifiquei para este caso. Acesso radial e não femoral, utilizando 7 frente, com bom suporte, com extra backup. Neste caso, eu tentei ir com guia coronário rumo a DA e diagonal, fazendo uma primeira avaliação com AIVUS, e em função da calcificação, acredito que é muito importante para qualquer procedimento a modificação da placa, a preparação da placa, para que depois possamos ir ao tratamento definitivo. Aqui coloco essas perguntas, se usar ou não rotablator, IVL, balão não complacente, e depois de usar um stent provisional somente na descendente anterior e balões na diagonal, ou técnicas de 2 stents. O que vocês acham, Nacho, Nico? Bem, que eu comentei bastante, eu acho que eu usaria imagem, sem dúvida. Respondendo à pergunta do Nico, eu acho que o stent boost ajuda, tá? Mas eu acho que não substitui a imagem intravascular. A imagem intravascular nos dá muito mais informação. Definitivamente, eu usaria alguma estratégia para modificação de placa, mas eu acho que a imagem pode nos ajudar a definir essa estratégia, tá? Eu teria uma tendência, por uma questão de facilidade, se for disponível, usar a litotripsia ao invés do rotablator, porque você pode manter a corda guia no ramo lateral, você não precisa tirar a corda guia do ramo lateral para, por exemplo, passar como você precisa no rotablator. Então, a litotripsia ajuda bastante. E eu teria uma tendência, neste caso, como o ósseo do ramo diagonal, a princípio, não tem lesão significativa, e é um ramo diagonal com uma bifurcação precoce, então um ramo diagonal que se bifurca em 2 ramos de quase equivalente importância anatômica. Então, eu teria uma tendência inicial a ir com stent provisional, stent para descendente anterior, protegendo o ramo diagonal. Então, a minha estratégia inicial seria... 7 frentes ou 6 frentes, Evandro? 7 ou 6 frentes? Eu vou ser sincero, na minha prática, eu acho que 99% das vezes que eu abordo tipos de caso semelhante, calcificação, bifurcação, onde você planeja que vai ser um caso onde você vai precisar usar algum método mais agressivo de modificação de placa, tipo rotablator, a possibilidade de técnica de 2 stents, eu me sinto muito mais confortável. A minha prática de usar os 7 frente, catéteres de extra suporte, tipo XB ou EBU, e em geral isso aí não mitiga o fato de usar o acesso radial. Hoje a gente tem a opção dos introdutores tipo Slender, né? E você facilmente consegue manter a sua via de acesso radial sem aumentar algum tipo de complicação vascular ou algo do tipo. Então, 7 frente, eu acho, esse caso. Eu, nestes casos, prefiro usar acesso radial. Nesses casos, eu prefiro usar sempre acesso radial
Slender é um introdutor que permite ir com um diâmetro menor, é um introdutor diferente. O set frente nos permite trabalhar mais tranquilo, se eu tenho que trabalhar em uma bifurcação, se eu tenho que modificar a placa, se o ramo diagonal se compromete ou não, depois modificar a placa e determinar, porque nem todos têm ecografia intravascular. A 88% que usa em tronco da coronária esquerda, não estou falando de DA diagonal, portanto, nós votaríamos que gostaríamos de usar ecografia intravascular, mas nem todas as pessoas o possuem. Então, a pergunta aqui é muito prática. O que está ocorrendo na América Latina com essas lesões calcificadas? Único ramo diagonal, modificar a placa no ramo diagonal, no descendente anterior, e ver como se comporta o ramo diagonal, que não parece comprometido severamente. E depois disso, modificar a placa com quê? Com balão não complacente. Na Argentina nós temos IVL, no Chile também, está chegando no Brasil, ou já chegou. Nem todos têm na América Latina litotripsia. A litotripsia no Brasil é muito mais cara que o rotablator, pelo menos nos hospitais que eu trabalho. Exato. Perfecto, perfecto. Buen dato, buen dato. Y lo otro Perfeito, es, esse é um excelente dado. E a outra questão é que se fazemos rotablator, temos que usar somente um guia coronariano e não um guia em descendente anterior e no ramo diagonal, coisa que com IVL poderíamos ter um guia em diagonal e em DA e poder trabalhar. Agora, o rotablator permitiria ablacionar e o IVL pelo tipo de balão, muitas vezes pelo perfil de cruzamento, não pode passar essa lesão calcificada. Um segundo, temos uma pergunta de um espectador, não sei se o Nicolás pode dar a palavra a Juan. Juan, você está aí? Juan? Bem, em todo caso, enquanto o Juan habilita o microfone para fazer sua pergunta, nem todos na América Latina têm imagens intracoronarianas. Devemos ressaltar o que disse Evandro e Carlos. Temos que utilizar material dedicado para trabalhar a placa, mesmo não tendo a imagem, que nos daria muita informação. É muito difícil usar rotablator se não dispormos do IVOS. Mais avançadas, elas são mais dispendiosas e você lançar a mão de todos esses recursos e não usar da melhor forma, eu acho que é meio que um desperdício. Então, eu acho que esses métodos avançados de preparação de cálcio, como rotablator, o IVL, eles têm que estar casados com a imagem intravascular para que a gente possa, primeiro, indicar da melhor maneira e usar também e obter o melhor resultado com essas técnicas, entendeu? ¿qué es la información que te daría la Que ecografía? informação te daria a ecografia intravascular, Carlos, nesse caso? Neste caso, Carlos, para ir um pouco mais rápido, eu tentei avançar, como vocês podem ver, o IVOS, mas a verdade é que não avançava o catéter da ecografia intravascular pela calcificação. Então, o que eu faço aqui agora, Carlos? Bom, a informação, com relação à informação que o IVOS pode nos dar, bom, ele pode quantificar a calcificação, o grau de calcificação, tá? Eu não sei se é o caso de eu comentar com vocês como a gente pode classificar uma calcificação severa pelo ultrassom, eu não sei se é relevante, mas se quiserem eu posso falar. Então, aqui, pela angiografia, já está claro que a calcificação é severa, mas o ultrassom nos dá informação da extensão real da doença, que pela luminografia da angiografia nós não vemos, tá? Então, tanto distal quanto proximal, nos dá um melhor dimensionamento desse vaso, tá? Então, a referência proximal
Por que não complacente versus semicomplacente? Nacho, José Penha Regis está levantando a mão para fazer uma pergunta. Se o José puder mandar a pergunta por WhatsApp, seria bom para podermos responder a pergunta. Enquanto você vê isso, eu estou comentando como foi a evolução. A ecografia intravascular não avançava e o balão não complacente 3.0 não avançava também. Portanto, eu tomei uma terceira decisão como um plano C. O que fazemos nesse caso, Evandro? Carlos, eu coloquei essa imagem para mostrar o rotablator. Eu gostaria se em 3 ou 4 minutos você poderia dizer que ogiva você utilizaria aí, como seria a questão da passagem, quantos segundos você faria essa passagem, se seria curta, longa, e em quantas revoluções você faria.
eu mostro essa imagem porque mostro o que não temos que fazer. Eu não gostaria de fazer uma corrida de toda a lesão, se vai ser uma corrida mais curta, que quando haja quedas de revolução, para que a ogiva não se prenda, porque pode haver muita embolização. Escutar a ogiva quando vemos que ela está se travando, retroceder, para que possamos ir de menos a mais com corridas, ver como se comporta a pressão arterial, ver como se comporta o paciente e saber que não é bom fazer este tipo de corrida como eu fiz aqui, uma corrida que vá de proximal a distal de uma só vez. É melhor trabalhar com cortes mais curtos, 1,5, 180.000 revoluções, 15 a 20 segundos, e retroceder ao ponto proximal e ver como isso se comporta. Temos algumas perguntas. Inácio, pode fazer as perguntas. Sim, Lúcio, há uma pergunta que falava do retableito em direção à bifurcação, se é possível fazer sem proteger o ramo lateral. Essa diagonal não parecia ter muito risco, tinha boa angulação. E depois temos 2 comentários que que falavam aí desses avanços positivos. Se pode usar a extensão dos catéteres guia, e depois Martim Fiorucci, da Argentina, comenta que eventualmente podemos aventar microcatéteres com guias de maior suporte para poder avançar os balões como um passo prévio ao rotablator. Acreditávamos que a classificação era severa e que o procedimento feito foi adequado. De se lidar, e muitas vezes a gente pode acabar quebrando esse fio, é um fio mais caro, você vai precisar substituir, o fio pode quincar e vai impossibilitar a sua aterectomia. Esse é um ponto. Em relação ao ramo lateral, que foi perguntado aí, esse caso, em geral, o rotablator, ele não fecha ramo lateral, é muito raro acontecer isso, pela própria técnica, né? Ele faz muito pouco plaque shift, carina shift. Então, em geral, se o ramo lateral, nesse caso aí, como aparentemente não tem muito comprometimento, então pode ir com segurança que vai ser muito raro acontecer algum fenômeno tipo oclusão de ramo lateral, nesse tipo de caso. O outro ponto que eu queria salientar é que isso já é uma experiência pessoal minha, eu venho mudando um pouco como eu faço o rotablator. Então, são alguns pontos básicos que eu venho utilizando na minha prática e eu tenho visto que eu tenho tido menos complicação e melhor tolerabilidade, melhor tolerância do paciente no procedimento. Então, fica um procedimento mais suave, principalmente se tratando de pacientes mais frágeis e idosos, que é utilizar uma ablação com alta rotação, 180.000, 190.000 rotações 200.000 rotações por minuto, e eu tenho encurtado as minhas corridas de aterectomia. Então, eu tenho feito ablações bem curtas mesmo, coisa em torno de 7 a 8 segundos, em vez desses 15 a 20 segundos que tradicionalmente é feito, que é recomendado na bula. Eu tenho encurtado as minhas ablações. Obviamente, você vai precisar fazer um maior número de passadas, né? Mas com ativações mais breves, bem rápidas.
E uma outra dica que eu daria para os fellows é, antes de começar a fazer a terectomia propriamente, saturar os receptores da microcirculação. Em geral, eu faço isso com vasodilatadores, tipo nitroglicerina, monocordil, e uso também a adenosina, antes de começar a terectomia. Uma coisa que você pode fazer, se você está usando o microcatéter, na hora que você passa com o microcatéter pela lesão, posiciona o microcatéter no leito distal, aqui do caso da descendente anterior, e faz bastante vasodilatador, nitroglicerina, adenosina na microcirculação. Em geral, isso é muito bem tolerado pelo paciente, com menos efeitos colaterais, tipo adenosina, e eu tenho visto que isso previne, de alguma forma, ou diminui a incidência de no reflow durante esse procedimento de aterectomia. Essas são algumas dicas que eu queria passar. A remarcar lo que hice después de este Importante ressaltar o que eu fiz depois desse rotablator. Eu avancei um microcatéter e mudei o guia de rotablator por um guia de suporte para poder modificar melhor a placa e avançar melhor na ecografia e determinar depois se tenho que avançar um stent, ter um suporte em um guia e não trabalhar com o guia do rotablator. Carlos, eu estou mostrando aqui o que encontrei nessa descendente anterior, nesse lugar. Aí o diâmetro real, a quantidade de cálcio que havia, vamos mostrando o cálcio, se é excêntrico, concêntrico, qual é a área luminal, qual é o tamanho do vaso, como se comporta o IVUS para visualizar a origem do ramo diagonal e como está o cálcio. Está do mesmo lado ou está oposto ao ramo diagonal? Isso nos dá muita informação para depois podermos, digamos, assumir diferentes condutas, diâmetro do vaso, tipo de placa, calcificação excêntrica, concêntrica, diâmetro proximal, diâmetro distal, depois ver o que ocorre mais perto do tronco na bifurcação descendente circunflexa e no tronco propriamente dito. Para concluir, aqui eu encontrava um diâmetro distal de 2,9, proximal de 4, há um mismatch do diâmetro, caracterização da placa, calcificação mais excêntrica que concêntrica, neste caso, doença difusa calcificada com diâmetro de 1,8. O que eu utilizaria neste caso depois de modificar a placa? Depois de fazer rotablator, depois de ver com IVUS pós-rotablator, modificar a placa com um balão 3.0 em função do que o IVUS me mostrou, com diâmetro distal, escolher o tamanho do balão de acordo com o diâmetro distal e modificar bem a placa, porque se não modificarmos bem a placa, por mais que coloquemos um stent, vai ficar infraexpandido, isso seria algo muito negativo. Carlos, o que você faria? Lúcio, eu utilizaria adicionalmente um cutting balloon, pelo menos na altura da bifurcação, tá? Me parece que é o ponto que tem uma calcificação mais severa, tá? Então, naquela altura da carina, veja na altura da carina, a gente tem quase 180 graus de cálcio, tá? O rotablator não oferece um ganho luminal significativo nesse ponto, tá? Então, eu usaria um cutting balloon pelo menos na altura dessa carina, tá? Proximal e deixa eu ver aqui, medindo aqui no olho, tá? De 1, 2, 3... A descendente anterior na altura da carina, de média a média, dá quase 4. Então, sendo conservador para a parte distal da carina, você poderia utilizar um cut em 3,5, tá? E a DA proximal é 4, se não me engano, não é isso? Então, um cut em 3,5, você poderia utilizar tanto na carina da bifurcação, quanto adjacente à bifurcação na parte superior, tá? Para a parte mais distal da DA, você mediu 2,6, não é isso? O que passa se não há cutting balloon, Carlos? O que acontece se não temos cutting balloon? Então, eu usaria um balão não complacente adicionalmente, Lúcio. Novamente, eu usaria um balão não complacente para eu não exagerar no diâmetro, mas eu poder utilizar altas pressões. Então, eu utilizaria um balão não complacente na altura da carina, pelo menos, tá?
e mais para cima na DA proximal, tá? Logo acima, isso, logo acima da bifurcação. Tá? Antes, Carlos, antes de hacer el cutting balloon o balón no complaciente, yo quería proteger el ramo diagonal. Perfeitamente. Y cuando O balão não complacente, eu queria proteger o ramo diagonal e para isso eu queria ir à subdivisão superior, não queria ir aonde está o guia neste caso. Ele... Superior, né, Lúcio? Vamos a ir avanzando. Uma pergunta rápida do Aivus. Uma pergunta rápida do Aivus, talvez o Evandro possa nos comentar. A pergunta é se você, Lúcio, viu aí a questão do nível da bifurcação, se você considera na hora de avaliar o Aivus essa questão do ramo lateral. O sinal de que eu não entendi a pergunta bem, Inácio. Podia repetir? O sinal da sobrancelha, o sinal da sobrancelha. É uma informação importante, que pode... e essa angulação é uma angulação que a gente pode ter surpresa em relação à estratégia provisional e a gente enjaular aí pinçar esse ramo diagonal. Isso realmente também, eu concordo, seria uma preocupação nesse caso. Como o Lúcio bem salientou, eu protegeria esse ramo diagonal. Uma outra estratégia mais avançada seria uma estratégia que eu venho utilizando com certa frequência, que seria enjaular um balão e aí implantar o stent no ramo principal e, eventualmente, se o ramo lateral for comprometido, a gente insuflaria esse balão enjaulado e recuperaria o fluxo, e aí a gente ganharia tempo para ver o que fazer de forma subsequente. Eu tenho uma pergunta para o Lúcio. Lúcio, na sua prática, depois que você faz o rotablator, você gosta de avaliar com imagem para ver o efeito da sua ablação ou você parte direto para uma pré-dilatação com um balão NC 1:1 para sentir o vaso e ver se ele expande de forma simétrica em todos os segmentos? Ou você gosta de ver se, pela imagem intravascular, procurar uma fratura do cálcio, reverberação do cálcio, se você conseguiu modificar de alguma forma essa placa? Às vezes isso é mais complicado a gente avaliar, né? É mais complicado fazer a ecografia intravascular. Sim, é mais complicado fazer a ecografia intravascular antes de fazer preparação da placa com balão não complacente para que avance bem o catéter da ecografia intravascular. Mas, neste caso, para tentar ver como era o cálcio depois de um rotablator, eu fiz isso, digamos, de forma educativa, mas na prática eu tentaria pré-dilatar primeiro e depois buscar a imagem. Eu não faria como eu fiz neste caso. Neste caso, o cálcio está oposto à origem do ramo diagonal. Portanto, vendo o diâmetro do vaso, eu gostaria de dilatar com balão não complacente a 18 atmosferas no vaso principal, pensando que a possibilidade de oclusão do vaso diagonal seria baixa, porque a placa é oposta ao ramo diagonal. Bem, eu vou avançar um pouco mais agora para poder ir terminando. A ideia era implantar um stent na descendente e não na diagonal. E isso é o que nós encontramos. Essa é a resposta que nós estamos vendo. Se stent provisional ou não provisional, a maioria está pensando em stent provisional. Temos que tentar colocar sempre a menor quantidade de metal, salvo que com o balão ou fazendo o kissing posterior, o ramo diagonal fique com fluxo inferior a time 3 ou com uma lesão residual superior a 30% ou com uma dissecção comprometendo um ramo diagonal significativo. Mas eu não faria um stent tentando colocá-lo nesse ramo diagonal inferior, que é muito fino e poderia comprometer a parte superior aí. Vou tentar avançar. Podemos tirar aí a votação. Avançamos, então.
Show. 94%. É. 94%. Mas a idea foi implantar Mas a ideia foi implantar o stent 3038 desde antes. 3 em uma questão importante. Depois de preparar a placa, se o ramo diagonal, aqui estamos implantando ou posicionando o stent. A partir de onde eu implanto, nunca gostaria de ir distal, porque se eu fosse distal, eu poderia comprometer um vaso menor, gerar mais dissecção em um vaso calcificado e evitar em um paciente jovem a possibilidade de colocar uma mamária no futuro, caso fosse necessário. E por outro lado, a partir do segmento mais saudável. Assim estava o ramo diagonal e foi assim que implantamos esse stent. Vejam, a expansão do balão funcionou bem. Diríamos então que o stent estava bem expandido. Que ferramenta utilizariam se não tivessem AIVUS? Essa aí é uma fica infraexpandido ou não. Eu utilizo em 100% dos casos stent boost, de acordo com o tipo de plataforma. Agora ficamos com essa situação. Esta é a angiografia depois do implante do stent. O que fazemos com isso? Vejam aí o ramo diagonal, está mais comprometido e tem um ramo, um guia coronário através ou fora do stent no ramo diagonal, subdivisão inferior. Então, aqui o que tentaríamos, ou eu tentaria fazer, é ver se poderia ir ao ramo superior. Como eu poderia recruzar esse stent rumo ao ramo superior? Aqui há um tema que é muito importante, a mensagem que é o POT, Proximal Optimization Treatment, ou seja, aumentar o diâmetro das células rumo ao segmento proximal ao ramo diagonal para poder recruzar posteriormente rumo ao ramo diagonal, porque esse guia estava fora. O implante do stent foi com um guia que estava fora. Então, nesse caso aí, colocar o pote com um balão 3,5 por 6 para não comprometer nada do segmento proximal fora do stent, para comprometer somente da bifurcação para trás. Vejam aí a manobra de tentar recruzar quando já temos a célula aberta e nem todos os stents têm a mesma célula, ao ramo superior. E depois disso, poder retirar a subdivisão inferior e já começar a tratar a bifurcação. Neste caso, eu dilato porque a lesão residual do ósseo do ramo diagonal rumo à subdivisão superior, que era maior, eu predilatei também com balão não complacente, mas nesse caso eu ia fazer isso, mas me encontrei com o que havia abaixo. Abaixo havia uma dissecção na descendente anterior, e aqui podemos dizer o que faço com isso. Já temos a DA diagonal, temos a lesão aqui. Neste caso, eu implantei um stent segundo o diâmetro distal e fiz um kissing balão 3.0, balão 2.5, para visualizar como estava ficando isso, e esse é o resultado. Vejam que aqui havia um balão, e isso pode significar muitas coisas. Vamos ao segmento distal da descendente. Pode ser uma dissecção, pode ser shifting de placa ou espasmo. Fizemos aí nitroglicerina e temos que determinar o que fazer com isso. E, por outro lado, agora, o que fazemos com isso aqui? Eu vou avançar um pouco para determinar, porque eu queria saber quanto e como era o ramo diagonal por AIVUS. Já tínhamos feito a predilatação e estamos
Vendo aí a subdivisão superior, vejam a superior e a inferior, linda imagem. Estamos vendo como se vê o ósteo do ramo diagonal, onde o stent já está implantado na descendente anterior. E vejam o diâmetro que há aqui no ramo diagonal, no nível ostial, que está me dizendo que há uma lesão significativa coronária inferior a 4 milímetros. Carlos, eu gostaria de saber o que você faria nesse caso. Não faria nada? Faria uma técnica com stent? Faria um provisional stenting ou balão com droga? Tá um ponto muito importante da sua intervenção. Para se avaliar o ramo lateral por imagem intravascular, é fundamental que se faça a imagem do ramo lateral. A avaliação do ramo lateral através do ramo principal, se você tivesse feito somente imagem da descendente anterior e através da descendente anterior quisesse ver o ósseo do diagonal, seria uma análise superestimada, porque você não vê o ramo diagonal, um corte axial do ramo diagonal, você acaba vendo ele de forma transversal e você tem uma análise superestimada da área desse ósseo. Então, para avaliar o ramo lateral, é fundamental que se faça a imagem do ramo lateral. No meu modo de ver, o resultado desse ósseo diagonal está subótimo. Problema, tem um nódulo calcificado, uma protrusão de contorno irregular no ósseo desse diagonal, bem próximo do catéter ali. Isso pode ser um desafio para ficar com tratamento provisional, tá? Balão farmacológico, definitivamente, nesse momento eu não usaria, porque o balão farmacológico ele é muito bom para liberar a droga, mas o tratamento deve ser feito com um balão normal, e depois você coloca o balão farmacológico somente para liberar a droga. Nesse ponto, eu acredito que o resultado do ramo diagonal ainda está subótimo, tá? Por ser um diagonal com bifurcação precoce, que eu não gostaria de perder nenhum dos dois ramos, eu insistiria novamente com um kissing, com uma pressão mais alta, uma angioplastia com um balão prolongado no ósseo do diagonal, insufla o balão no ósseo do diagonal por mais tempo e depois repete o kissing, antes de se pensar em fazer um TAP, tá? Eu acho que partir para o balão farmacológico nesse momento é temerário, porque o resultado do ósseo diagonal ainda está subótimo. Creo que su mensaje es muy bueno, Carlos, el que has dado. Creo que nunca Acredito que sua mensagem é ótima, Carlos. Nunca temos que fazer balão farmacológico, salvo que tenhamos feito uma preparação da placa com bom resultado angiográfico, com balão não complacente no ramo diagonal, com kissing, e depois disso, se ficar bem, poderia pensar em balão farmacológico, mas se não ficar bem, ou se tem uma lesão residual de mais de 30% ou uma dissecção, ou um time inferior a 3, então stent. Neste caso, não foi assim. Interessante o que os fellows voltam. Balão farmacológico 33%, TAP ou T-stent 44% e nada 22%. Eu seguiria a mesma estratégia do Carlos. Eu também iria com balão não complacente no ósseo diagonal, sabendo que aquele cálcio excêntrico pode realmente mitigar o efeito do balão NC, de tal sorte que o balão vai exercer pressão mais contra a região, contra a parede não calcificada ali da artéria, e às vezes o preparo da lesão não fica adequado. A gente poderia lançar mão da fisiologia coronariana nessa situação, acho que é validado para a gente ver se a gente continua investindo no ósseo diagonal. Esse diagonal, concordo, é um diagonal muito importante, irriga uma grande, como o Carlos falou, é um diagonal único, bifurcado, então eu também não gostaria de perder e nem de deixar um resultado subótimo na origem do diagonal. Perfecto. Estoy tratando de avanzar. Pasen a la pregunta, a ver qué responde el Perfeito, público. estou tentando avançar. Vamos ver aí o que responde o público. Sim, vimos aí nas votações.
Estou tentando ver se podemos avançar nisso. Aqui, neste caso, para ir avançando, já que a conversa está se estendendo, o que eu fiz foi insuflar alternadamente da diagonal 3.0 e depois com resultado, como foi bom, visualizar outra vez como estava o ramo diagonal, e esse é o resultado por Aivos, Carlos. Acima à esquerda vemos a diagonal, o ósteo e a entrada da DA. Por isso, a utilização aí de balão com droga nesse nível é um tema este. Depois, o outro é ver aqui embaixo. Eu levei o guia e o retirei um pouco para ver se isso era espasmo, se era dissecção ou o que era. Podemos dizer também, faço ecografia intravascular e tiro a dúvida de se era dissecção. Eu tenho um pouco de medo, às vezes, nessa zona de kinking, como se vê aqui na descendente, se o catéter pode gerar mais dano ou não, já que o vaso é tão fino. Então, como você manejaria esse segmento distal da descendente? Nada, fazer um stenting, fazer um balão ou fazer um balão com droga? Neste caso, eu utilizei balão convencional não complacente, baseado no Aivos, e depois, em função disso, usei um balão com droga. Eu utilizo muito na descendente anterior distal para não colocar mais stent. E esse é o resultado que eu tive com o balão com droga. Essa é uma experiência própria, coloco a discussão e lhes mostro como está a descendente anterior depois de ter feito isso. Sem stent nesse segmento que se via como um espasmo, uma dissecção. Fiz uma insuflação prolongada, bom resultado angiográfico. Não quero terminar com balão com droga, aí é o que eu como se viu com o Aivos no resultado final. Pode voltar no slide anterior, por Sim. favor? Então, eu gostaria de chamar a atenção, Lúcio, parabéns, o resultado excelente. Chamar a atenção de todos, em todos os cortes do ultrassom intra-stent que você fez, se observa o stent simétrico, o tempo todo esse stent simétrico, a despeito da calcificação severa que você tinha, o stent o tempo todo com formato circunferencial. Você não vê uma grande excentricidade do stent, tá? Então, isso tudo se deveu a um preparo adequado da lesão, isso que permitiu esse resultado excelente. Então, eu queria chamar a atenção para os achados desse Aivos. Veja, mesmo nesse ponto, em que a gente tem um arco de cálcio severo, 180 graus de cálcio, a gente vê um formato circunferencial do stent. Então, realmente, um resultado espetacular. Parabéns, Lúcio. Esto es el mensaje final, tratar en estas Esta é a mensagem final. Tentar de utilizar a menor quantidade de contraste nessas angioplastias complexas. Muitas vezes eu utilizo quando há insuficiência renal, road mapping coronariano. Alguns utilizam, outros não. Uso angiografia rotacional para visualizar em uma só injeção, a partir da oblíqua direita até a antero-posterior oblíqua esquerda, utilizar stent boost. Utilizar a placa guiada por Aivos. Nesse caso, é necessário fazer rota Pro, porque não passava nenhum balão, nem outro dispositivo como o IVL. Depois de guiar a estratégia, primeiro com Aivos, depois utilizando rota Pro, fazer o stent boost para ver se está bem expandido e simétrico. Se eu não tenho Aivos, utilizar stent provisional sempre que necessário for e utilizar balão com droga na diagonal e descendente anterior distal como outras ferramentas existentes e não estar sempre colocando stents nesses casos. Convido-os, se quiserem participar do Latam Beef Registry, aí está o e-mail, vocês podem enviar um e-mail para poder participar. É um registro aberto. Hoje tive uma
grata notícia de Ricardo Costa, do Brasil, que está entrando já ao registro. Isso é realmente excelente. Outra coisa que eu quero dizer é que o 1º e o 2º dias de setembro estará ocorrendo o maior evento de bifurcação coronariana da América, que é em São Paulo. E vamos interagir com o Ricardo, com o Carlos, com o Evandro e com muitos especialistas do mundo e do Brasil, que aqui não podemos nomear todos, mas gostaria de avisar-lhes que vejam esse evento. Se puderem participar, vão, porque é o evento de bifurcação na América Latina mais importante, consolidado e apoiado pela Solas, pelo Latam Beef Club e por todos nós, porque continuamos aprendendo muito de vocês. Gostaria, Nico, Nacho, Carlos e Evandro, se vocês puderem fazer digamos, um encerramento. Eu gostaria novamente de agradecer o convite, né? O caso muito educativo, muitos pontos para a gente discutir, trocar experiências, e foi executado com maestria, e realmente assim, um grande prazer rever os amigos, ainda que virtualmente. O Nico foi um grande amigo que passou conosco um tempo no Brasil, então um prazer grande revê-lo, mas também todos os outros. Então, parabéns pela iniciativa, espetacular, eu acho muito proveitoso, e é importante a gente ter esse tipo de cooperação e colaboração na América Latina para crescermos e desenvolvermos juntos. Então, realmente muito honrado, muito obrigado. Evandro. Eu também queria deixar minhas palavras aqui mais uma vez de agradecimento. Obrigado, Lúcio, Marcelo, Nicolas, Inácio, pelo convite de estar aqui. Como o Carlos falou, é uma honra poder estar aqui entre grandes expertos e poder compartilhar e aprender. O caso foi magnífico, o Lúcio nunca deixa a desejar, eu não esperaria nada menos que isso. Caso muito educativo, acho que a gente poderia ficar aqui discutindo 2, 3 horas e a gente nem ia perceber o tempo passar. E eu queria agradecer a Latam Beef, né? Eu faço parte da comissão aí, sempre contribuindo de alguma forma, e espero vocês, né, a gente poder se encontrar no Bifurcation Summit, que é um evento aqui do Brasil de bifurcação, organizado pela sociedade. O Ricardo Costa está à frente disso, e esse ano eu acho que um evento pós-pandemia promete, convidados internacionais, 2 dias de discussões intensas em todos os temas que rondam esse tema fascinante que é a bifurcação, tratamento das lesões de bifurcação coronária. Então, eu convido todos os fellows e todos os colegas que estão aqui com a gente a participar desse evento, e, mais uma vez, muito honrado em estar aqui com vocês, entre amigos. Me gustaría agradecer también a Marcelo Abud, que coordenador Gostaria general. também de agradecer o Marcelo Abud, que é coordenador geral do registro Latam Beef, e todo o Latam Beef Club, que está apoiando essa iniciativa. Também agradecer a Inácio Signarini e a Nicolás, que são... Nico é a cabeça do espaço do Fellow, que está apoiado pela Solace, pelo ProEducar, tentando ajudar e compartilhar com todos os médicos que estão começando com a cardiologia intervencionista, para tentar buscar um ponto de encontro. Este é um ponto de encontro. Hoje vai ser o primeiro caso, ou foi o primeiro caso, mas vamos tentar fazer a cada mês ou a cada 2 meses esse tipo de encontros. Nacho, Nico, se vocês puderem encerrar. Não, simplesmente gostaria de agradecer. Foi uma conversa muito enriquecedora para todos os fellows. Todos aprendemos e espero encontrá-los na próxima reunião. Eu gostaria de agradecer novamente a todos, repito, a todos os fellows, que o ProEducar tem um espaço para vocês na página, onde vocês podem nos enviar casos. Vocês têm toda a informação no site
do ProEducar. Há casos que podem ser discutidos e apresentados na página, outros podem ser discutidos nestas reuniões, como as de hoje, e no final vamos deixar uma enquete que gostaríamos que vocês respondessem. É muito curta, simplesmente para podermos ter uma ideia de como estão os fellows. E, bem, obrigado a todos pela participação. A audiência se manteve até o final. Obrigado, Carlos. Obrigado, Evandro, Inácio, Lúcio e Marcelo, que não pôde nos acompanhar hoje. Por último, Nico, gostaria de comentar que o Wonder Medical é um sistema muito interessante. Tudo que estamos fazendo fica gravado no canal e vocês poderão visualizar em português, em espanhol ou em inglês, porque tudo isso tem tradução simultânea e vocês podem ver, repetir, avaliar e voltar a ver este tema e outros que estaremos gravando por esta via tão importante para nós. Muito obrigado a Solace por nos oferecer o espaço e o apoio. Boa noite a todos. Tchau.